Fala, meu povo! Tudo certinho com vocês? Muito provavelmente quando vocês estiverem assistindo esse vídeo, o canal já vai ter atingido 1000 inscritos. Em forma de agradecimento a todo mundo que vem acompanhando o canal e a todas as pessoas que nos concederam entrevista, esse vídeo de comemoração de 1000 inscritos é justamente para celebrar essas pessoas que vieram dando as entrevistas pra gente ao longo do canal. Por mais que eu goste de fazer esses vídeos com vocês, de ter uma interação um pouquinho mais direta, o canal ele foi criado para poder compartilhar as histórias dessas pessoas que já estão vivendo aqui na Europa há muito mais tempo. Muitíssimo obrigado a todos vocês que vêm acompanhando o canal. Eu quero agradecer muito a Tatiana Barten, que é editora do canal e que vem me acompanhando desde o início. A minha esposa Amanda Junqueira Paduan, que é a minha grande parceira de vida e que também, na grande maioria das vezes, é a minha diretora de fotografia. Ao John Calduro, que por vezes também é o diretor de fotografia do canal. E principalmente a todos vocês que vêm acompanhando, assistindo, prestigiando, comentando, compartilhando. Meu muito obrigado a todo mundo. Então, bora pro vídeo. Que eu tive com o cinema na Irlanda, eu comecei a ter um contato mais presente e trabalhar com cinema no Brasil, lá na cidade de Paulínia. Depois, então, lá em 2018, nós retornamos para a Irlanda. E eu sempre fui muito fascinado em histórias, em contar histórias e principalmente como as pessoas conseguem perseverar. E a gente vai fazer um apanhado desde a primeira entrevista até a última que está no canal agora, porque felizmente todas as pessoas que deram entrevistas aqui para o canal são pessoas maravilhosas e com histórias de vida completamente diferentes, mas também bem surpreendentes. A primeira pessoa que me deu entrevista foi o Rafael Rocker, um moleque muito sangue bom, muito gente boa. No início de 2023, ele veio para cá justamente para poder ficar mais próximo da avó dele, que é holandesa e que morou vários anos no Brasil e na América do Sul. Como a avó dele era holandesa, ele imaginou que a parte de documentação dele, que ele poderia ter direito à cidadania holandesa, ele deu a entrada na imigração, apresentando todos os documentos e depois de um tempo, depois de 3 meses mais ou menos, ele recebeu a triste notícia de que ele não teria direito à cidadania holandesa, não teria direito ao visto de permanência e por algum tempo, por cerca de algumas semanas, ele acabou inclusive até ficando ilegal aqui. Isso dificultou ainda mais a situação dele e ele acabou tendo algumas semanas bem desafiadoras. Na própria entrevista ele fala um pouquinho sobre isso também. Ele estava trabalhando num barco como voluntário, e aí as coisas foram bem complexas. Eu decidi, tentar seguir uma vida melhor. Que eu senti meio que na pele como é que era, trabalhar e alugar um lugar no Brasil. Eu vi como era difícil e, não valia muito a pena, né, sabe? A longo prazo, o futuro que você tem no Brasil não é, não sei, não é tão fácil assim, né? Então eu decidi investir em algo melhor e eu decidi vir pra Holanda. Daí eu comecei a guardar dinheiro mais ou menos daquela idade pra cá. Levou uns 3 ou 4 anos guardando algum dinheiro. Eu fiz questão, inclusive, de começar já contando a história do Rafael, justamente para poder mostrar para todo mundo que nem tudo é um mar de rosas. É necessário muita perseverança, muita dedicação e superar vários limites todos os dias quando a gente pensa em migrar, pensa em sair do país, pensa em sair da nossa zona de conforto. O Rafa tá bem hoje, tá morando em Portugal, tá com a mãe dele lá, tá trabalhando, tá feliz da vida e eu ainda mantenho um contato com ele. Vieram na cara, na coragem, as coisas não ocorreram da maneira como ele gostaria, ele teve que se adaptar, mas ele tem uma história de vida maravilhosa, é uma pessoa de um coração muito, muito bom e sem dúvida nenhuma foi uma das entrevistas mais intrigantes para mim, justamente por conta da história e da trajetória dele. Então, quem ainda não assistiu, por favor, volte lá, eu tenho certeza que vocês vão gostar. O segundo vídeo do canal é o José Soares. Ele se aposentou no Brasil, com um pouco menos de 40 anos de idade, e ele decidiu que ele queria sair para fora do Brasil, e aí acabou indo para Portugal. Ficou 1 ano em Portugal, e depois decidiu, então, ir para a Inglaterra, porque ele já tinha alguns conhecidos lá. Depois que eu entrei na sala da imigração britânica,
Aí eles não deixou eu entrar, me devolveu eu para a França de novo. Eu fiquei preso 7 dias, porque eu estava ilegal, o documento já estava com visto vencido, eu tenho visto de 3 meses da União Europeia. Aí eu fiquei preso 7 dias, fui no tribunal de primeira instância, segunda instância, terceira instância, a advogada portuguesa me ajudando. No caminho para ir para a Inglaterra, ele foi deportado e foi mandado de volta para Portugal. Ficou mais um tempinho em Portugal e aí decidiu novamente ir para a Inglaterra, e dessa segunda vez ele conseguiu. Ele ficou por 10 anos lá na Inglaterra, trabalhando como pizzaiolo, e já nos seus quase 60 anos de idade, depois ele decidiu vir para cá, para a Holanda, e aí ele já está há alguns anos aqui. Hoje, felizmente, já está regularizado, está uma situação bem bacana, depois de tantos anos, né, morando aqui na Europa. Porém, o Soares, eu acho que é uma história de superação, porque justamente quando ele se aposenta no Brasil, tendo esposa, filhos, tendo a casa dele, tudo, quando a grande maioria das pessoas se acomodaria, ele fez justamente o oposto. Ele decidiu sair do Brasil em busca de uma vida melhor para a família dele, e para quem assiste o vídeo dele, dá para perceber que o Soares é aquele tipo de pessoa que eu acho que talvez venha traduzir exatamente o imigrante brasileiro. É uma pessoa com uma dedicação ímpar, e ainda trabalha em 2 empregos, trabalha pra caramba, e é uma pessoa com alto astral incrível, tá sempre dedicado a aprender alguma coisa, tá sempre correndo atrás, e é aquele mineirinho típico, carismático, bacana, agradável de estar junto. E é uma pessoa que eu admiro muito. Sempre quando eu tenho a oportunidade de conversar com ele, quando eu volto lá no hostel onde ele trabalha, eu sempre passo lá para dar um abraço nele. Para mim, o Soares é um exemplo de vida, que quando a grande maioria das pessoas iria se acomodar, ele não. Ele decide sair do Brasil, já nos seus 40 e poucos anos de idade, vai para Portugal, depois decide ir para Inglaterra, sem inglês, depois vem para cá, para a Holanda. E assim, ele está sempre correndo atrás, é uma pessoa muito bacana, muito dedicada, e que eu tenho o maior orgulho de ter tido a oportunidade de contar a história dele. Depois que o vídeo dele saiu, ele até me mandou uma mensagem agradecendo por ter tido a oportunidade de ter a história dele contada aqui. É justamente para isso que o canal Brazilian Way existe, para poder contar histórias de pessoas anônimas, e que eu tenho certeza absoluta que podem nos ajudar muito com a sua história de vida. Como terceira entrevista, a gente teve a presença do Pedro Vorno, formado em Direito. Ele é de Santa Rita do Sapucaí, uma cidade maravilhosa. Minha esposa também é de Santa Rita do Sapucaí. Ele mudou para o Rio de Janeiro, trabalhando no Ministério Público Federal como assessor do procurador. E lá ele teve acesso a várias pessoas de diferentes países, com diferentes culturas, fala francês fluentemente, inglês já desde aquela época. O Pedro já estava aqui há mais de 10 anos morando aqui na Holanda, e quando ele deu a entrevista pra gente, então ele pôde passar um pouquinho da experiência dele. O início para ele foi um pouquinho complicado, foi um pouquinho desafiador. Ele até conta uma história bem interessante, que ele foi fazer uma entrevista para trabalhar de housekeeper num grande hotel, e ele chegou lá de terno, e aí o contratante olhou e falou: você tá de terno? Ele ia ficar responsável por limpar o lobby, justamente porque ele chegou bem apresentável. 45 do segundo tempo, a Expedia, que ele tinha feito uma entrevista antes, ligam para oferecer uma proposta de emprego para ele, e ele acaba aceitando. O Pedro também, ele é presidente do Conselho de Cidadania dos Países Baixos. Gostaria de ter uma empresa na Holanda, como eu faço para abrir uma empresa? Então a mesa de empreendedorismo às vezes recebe essa questão, então ele vai lá, o conselheiro vai lá e os colaboradores dessa mesa vão lá e vão explicar para essa pessoa, né, voluntariamente, você tem que fazer isso, as etapas. Ou uma pessoa a gente recebe um outro formulário de contato, uma pessoa: eu preciso de atendimento psicológico, atendimento psicossocial na Holanda. E como o Conselho pode ajudar aos brasileiros que estão aqui. Pedro, felizmente, é uma pessoa muito conhecida aqui, é uma pessoa muito atuante. Ele compartilhou o vídeo nas mídias sociais dele, no LinkedIn dele. Sou muito agradecido ao Pedro por ter nos ajudado, por ter concedido a entrevista. Inclusive, a gente já tem marcada também
para o futuro uma entrevista novamente com o Pedro, agora falando especificamente sobre o Conselho de Cidadania e da maneira como eles podem colaborar e ajudar os brasileiros aqui. Fiquem ligados no canal. Depois do Pedro, a gente teve a presença então da Karina Motoyama, uma paulista muito bacana, muito carismática. Quando ela ainda era adolescente, se eu não me falha a memória, com 12 anos de idade, ela teve a oportunidade de ir para a Ásia, para Filipinas, a primeira experiência dela internacional e o contraste de realidade, né? Então ela até conta uma história que ela andou de búfalo, que ela ficou amiga de uma francesa e ainda não dominava o inglês, então ela acabou tendo uma certa dificuldade na comunicação, mas ainda assim ficando bem próxima. E ao longo da história dela, ela estuda, se profissionaliza, trabalha numa multinacional e aí decide largar tudo e vir para cá, para a Holanda. Na entrevista dela, ela dá bastante dicas de como você que está aí no Brasil, que é recém-formado, possa vir para cá. Vai depender também de país para país, então é muito importante pesquisar e ver quais são os critérios do seu país, ou conversar com alguém que esteja no país que você está interessado de ir, porque, por exemplo, a Alemanha é muito mais rigorosa do que a Holanda. E a Hungria é muito menos rigorosa, então, assim, vai depender muito do país que você vai também. Mas, basicamente, ter esse vínculo ou até 2 anos de formado, se for um trainee. Para quem ainda não assistiu o vídeo da Karina, ela veio para cá como trainee, mesmo estando estabilizada, mesmo tendo a condição de trabalhar numa multinacional, numa das maiores empresas brasileiras, ela decidiu largar tudo e vir para cá e recomeçar aqui. Hoje ela já não é mais trainee, ela já foi contratada por uma outra empresa, agora então como especialista. Karina trouxe justamente essa alegria e abrindo portas pro lado feminino aqui do canal. Depois da Karina veio a Cibele Gó. Ela é médica no Brasil. Depois de um momento difícil da vida dela, ela decidiu tirar um ano sabático e vir para cá sem intenções iniciais de ficar aqui na Europa. O primeiro país que ela acabou vindo foi para cá, para a Holanda, trabalhando como voluntária num hostel. Depois disso ela iria para alguns outros países e já nessa oportunidade, nessa experiência, o pessoal do hostel decidiu contratar ela e fez uma proposta para que ela ficasse aqui. Para quem não assistiu o vídeo dela, então ela trabalha como DJ e na época do vídeo ela também trabalhava como recepcionista de um hostel. Ela tinha uma profissão de prestígio no Brasil, ela morava numa das regiões mais nobres da cidade de São Paulo, já trabalhando como médica, largou tudo e veio para cá para fazer esse ano sabático e decidiu dar vários passos para trás, trabalhando como recepcionista. Ela fala inclusive sobre limpar privado e ela sempre encara tudo de uma maneira muito bacana, muito positiva. Algumas pessoas que assistiram o vídeo dela e que têm contato comigo justamente falam o quão inspirador o vídeo dela é. Você que está aí na sua zona de conforto, com vontade de sair, com vontade de fazer alguma coisa diferente, mas não tem coragem porque tem um status, porque tem alguma coisa te segurando, assiste esse vídeo que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Logo em seguida a gente tem a entrevista do Andrew Lauret. O Andrew é um capixaba, gente boníssima, veio pra cá trabalhando com música. Ele veio em 2007, a primeira vez, entre indas e vindas. Ele tá há mais de 17 anos aqui na Holanda. No início começou dando aula, mas sempre envolvido, sempre trabalhando com música. E é um cantor fenomenal. A primeira música que eu escutei era em inglês, e ele canta muito bem. E assim que o show dele terminou, eu fui lá, me apresentei, falei sobre o canal, e ele prontamente concordou em dar a entrevista. E a entrevista foi bem bacana, bem legal. Também é uma inspiração, na minha opinião, porque a gente sabe que não é fácil viver de música, não é fácil viver de cultura, e ele sempre com a determinação dele conseguiu vir para cá, e hoje ele é a principal referência brasileira de artista aqui nos Países Baixos. Então, uma das pessoas que eu tenho o maior orgulho de ter tido a oportunidade de entrevistar, e a gente inclusive tem 3 clipes de música dele lá no Beluches lá. Então, para quem não assistiu, volta lá, assiste, que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Uma brasileira, uma forma inteira. You, just you. Nada demais, nada talvez. Uma hora e meia, uma frase sem
stay on you, just you. Então a gente tem a presença da Carol Maia, com aquela energia, com aquele carisma, e ela sem cidadania europeia, o que a gente sabe que é muito mais difícil, principalmente aqui nos Países Baixos. Ela decide largar a vida dela, a profissão também já estabelecida, e ela vem para cá trabalhando então no Booking.com. E é uma entrevista bem bacana, bem descontraída, que eu tenho certeza absoluta que quem ainda não assistiu pode voltar lá e assistir, contando um pouco da história dela, sobre o passado e principalmente dando muitas dicas de como vir para cá também trabalhando. Esse amigo que eu tinha que veio para cá, ele me contou, poxa, mas na Holanda tem muita vaga, eles patrocinam visto, eles dão todo o suporte, toda a burocracia, e você pode vir. E eu não tinha noção disso, né? Eu não sabia. Ela fala justamente sobre a jornada dela, como foi o início, como ela se preparou para vir para cá, como ela vai em busca do LinkedIn, como ela faz toda essa modificação. É uma pessoa muito inteligente, extremamente simpática. A próxima entrevista, depois da Carol, é o Nerinho. O Nerinho é um dos grandes empresários brasileiros aqui na Holanda. Ele já está há vários anos aqui e ele conta a história dele de uma maneira completamente ímpar, extremamente simpático, carismático, e ele vai contando justamente sobre o passado dele, como a infância dele foi um pouquinho complicada, um pouquinho desafiadora, mas ele mesmo fala que ele nunca passou dificuldade. Ele vem muito jovem para cá, com 18 anos de idade, aprendeu falar holandês junto com árabe. É uma história maravilhosa e ele vai contando justamente toda a trajetória dele, toda a evolução dele, e eu tenho certeza absoluta que é uma história de inspiração para todo mundo que deseja sair. O Nerinho, para mim, é a tradução daquilo que, se você se dedicar, se você continuar trabalhando, não vai ser fácil, mas você consegue chegar lá. Em todos os trabalhos que ele teve, ele sempre foi pegando as oportunidades que foi aparecendo e foi fazendo do limão, não uma limonada, mas uma torta de limão, porque ele sempre foi muito além do que aquilo que podia se imaginar. Então ele foi na cara e na coragem, pedindo oportunidade para as outras pessoas, começou trabalhando como DJ num local, e aí as oportunidades foram aparecendo e ele foi abraçando. Depois ele começou a trabalhar então também produzindo shows. Ele é hoje um dos maiores empresários de shows daqui da Europa, extremamente reconhecido, e ele é dono do melhor restaurante brasileiro aqui da Holanda, como ele mesmo fala, e eu já tive a oportunidade de ir algumas vezes lá, e eu posso garantir a qualidade de toda a comida dele, mas principalmente do grande empresário e da pessoa maravilhosa que ele é. Sou muito grato ao Nerinho pelo carinho que ele apresentou já na entrevista, me recebendo lá também e ajudando a divulgar o vídeo. Então, muito obrigado, Nerinho, e quem não teve a oportunidade de assistir a entrevista com ele, por favor, volte lá, assista, e quem vier aqui à Holanda, não deixe de prestigiar o Samba Kitchen. Depois disso, a gente teve uma aparição ilustre aqui no canal. O Jacó Kurk, como ele mesmo fala, ele é o primeiro brasileiro aqui na Holanda. É óbvio que é em tom de brincadeira, mas segundo ele, se autodenomina o brasileiro mais antigo aqui, e honestamente eu não duvido. Ele tem 74 anos de idade e ele saiu do Brasil com 18 anos de idade, foi para Israel, ficou 5 anos lá e depois ele veio para cá ainda na década de 80. Então o Jacó está há muitos anos aqui e ele pegou a Holanda num momento completamente diferente, e a maneira como ele vai contando a história dele é uma história extremamente envolvente e sem dúvida nenhuma de vitória. Ele é de comunidade do Rio de Janeiro, obviamente lá na década de 70 era uma realidade completamente diferente do que a gente imagina hoje. Ainda muito jovem, ele foi morar nos kibbutz, lá em Israel, e já desde cedo ele conta como foi viver num sistema onde que você trabalhava, mas não tinha salário, em contrapartida tinha tudo aquilo que precisava. Eu fiquei maravilhado com toda a história dele, com toda a jornada dele, que foi realmente muito bacana. E depois, então, quando ele vem para cá, trabalhando inicialmente como
motorista, depois trabalhando dentro do Banco do Brasil, pegando as oportunidades que também apareceram para ele. Depois ele começa a trabalhar num restaurante, se torna gerente, depois se torna proprietário, vende esse restaurante de volta para o antigo proprietário e mais adiante ele decide colocar o seu próprio restaurante. O Jacó é uma história de sucesso de uma pessoa extremamente dedicada e que abriu o principal restaurante, a principal casa de shows aqui da Holanda. Esse endereço que ia ter a abertura do Canecão Rio em Amsterdã, no dia tal, com música ao vivo, comida e bebida de graça. Opa! Salgadinho, essas coisas. Pastel, linguiça, lotou. Na semana que eu abri, tinha fila. O pessoal esperava no bar para uma mesa 1 hora, 2 horas. Todo dia lotado. E eu de novo. Quando... A alegria voltou. Só quero chocolate. Não adianta vir Guaraná pra mim. É chocolate que eu quero beber. Não quero chá, não quero café, não quero Coca-Cola, nem chocolate. Várias personalidades que normalmente vinham aqui para a Holanda acabavam indo lá para se apresentar e conhecer o Jacó. Sem dúvida nenhuma foi uma pessoa maravilhosa que passou aqui pelo canal, que já tem um nome formado devido a toda a sua dedicação aos longos anos de história. Eu sou muito honrado e muito grato por ter tido a condição de poder entrevistar você, Jacó, meu grande amigo. Muito obrigado. E logo depois do Jacó, a gente teve então a presença da Bruna Carolino. A Bruna, ela já é uma pessoa muito atuante nas mídias sociais também. Ela sempre dá várias dicas, gravando vários vídeos falando sobre adaptação aqui, sobre como procurar emprego, várias dicas bem práticas. E no vídeo dela, além de falar sobre a história dela, sobre a trajetória dela, ela também dá muita dica sobre gravidez aqui na Holanda. Então é muito bacana, é uma pessoa maravilhosa e a entrevista dela foi realmente muito, muito legal. Acredito que eles encaminhem para o hospital, mas basicamente ainda não entrei em nenhum hospital de fato holandês, sendo que no Brasil a gente é muito acostumado a qualquer exame, qualquer coisa, a gente corre para o hospital, o pré-natal é com o médico, então eu vejo isso como diferença, mas não diria que é errado. Outra coisa também que eles falam bastante, né, que a vida tem que continuar normalmente, questões de exercícios físicos, de vivência mesmo, de não parar a vida só por conta da gravidez. Então as mulheres aqui levam isso muito leve até o final. A gente vê as mulheres com 9 meses, 8 meses andando de bike, o que eu acho, muito surreal. E logo em seguida a gente teve então a Bruna com 2 N's, uma youtuber muito mais experiente do que eu. Ela é uma pessoa maravilhosa, extremamente carismática, e a entrevista dela também foi muito, muito bacana. A primeira entrevista a bater mais de 1000 visualizações aqui no canal, que me deixa muito feliz, e eu pude aprender muito com ela, e ela justamente conta sobre a trajetória dela, que ela morou nos Estados Unidos, voltou para o Brasil, e ela decide vir para cá, para a Holanda. E além disso, ela fala sobre como é ser empresária aqui, sobre empreendedorismo, com aquele jeito de ser carismático, com todas as dicas. Sem dúvida nenhuma, é uma das principais entrevistas que a gente tem aqui no canal Brazilian Way. Que não tinha aqui naquela época. Os colegas dele amaram, falaram, nossa, que legal, mandaram pra você isso aqui do trabalho. Aí eu acabei fazendo uma pra um colega dele, para entregar para uma esposa, e aí fiz uma para minha sogra e eu vi, opa, acho que aí é um negócio que eu posso fazer. E aí ela conta sobre a situação inusitada de ter encontrado o marido dela. Ela vem achando que vai pegar geral, que vai passar o rodo, e acaba se apaixonando justamente pelo primeiro holandês que ela ficou aqui. E ela está casada com ele até hoje, mãe de uma holandesinha, como ela mesma fala. Bruna,
muitíssimo obrigado pela entrevista, pela oportunidade e por toda a visibilidade que você acabou nos dando. E a última entrevista que está no canal é da Osair Paixão. A Osair também já está há mais de uma década aqui ensinando português e principalmente autoconhecimento. Extremamente inteligente, além de contar a história dela e a trajetória dela, que também é muito bacana. Muito jovem, decide sair da Bahia, vai para o Maranhão e lá depois ela conhece o esposo dela e acaba decidindo vir para cá, para a Holanda, 17 anos atrás, se eu não estou enganado. É formada em magistério no Brasil, sempre teve contato com a parte de educação. Desde o início ela começou a ensinar português aqui e depois teve acesso e condições de aprender e assimilar a cultura holandesa muito rapidamente. E aí depois disso, ao longo da trajetória dela, ela vai migrando, sempre tendo contato direto com essa parte educacional. Ela fala muito também sobre autoconhecimento, hoje ela trabalha também com isso. Imagina que esse aqui são pessoas que faz tudo no planejamento. Se alguma coisa sair do planejamento, entra em pânico. Imagina que aqui mora somente pessoas que falam, não dá lugar para ninguém falar. E todo mundo falando. E aqui, aquele edifício onde tem todo mundo que tem aquele da liderança, que tem que mandar, que é pavio curto. Estou usando estereótipos, né? Sim, claro. Em qual você queria morar? Onde eu queria morar, onde eu me identifico. E a entrevista dela foi muito bacana e profunda, justamente nessa parte de você conhecer a si próprio para poder conseguir evoluir e prosperar. Sou muito grato a todos vocês, porque o canal é justamente para isso, para poder fazer com que a história de vocês, de alguma maneira, possa vir ajudar as outras pessoas que estejam no Brasil ou em algum outro país, que esteja talvez na zona de conforto, mas que tem alguma vontade dentro do coração de sair, de fazer alguma coisa diferente, mesmo que não seja sair do país, mas que de repente a história do Rafa, da Carol, Bruna, do Nerinho, do Jacó, de todas as pessoas que passaram por aqui pelo canal, de alguma maneira possa servir para você, saindo ou não do Brasil, mas que pelo menos tenha vontade e a coragem de correr atrás dos próprios objetivos. Espero que até aqui o canal tenha sido bacana, que essa experiência tenha sido muito legal para vocês, como tem sido para mim poder estar contando essas histórias. Eu já quero deixar registrado aqui, novos projetos, novas oportunidades estão vindo. O canal felizmente vem abrindo algumas portas e em breve a gente vai ter algumas notícias bem bacanas também. Todo mundo que vem acompanhando o canal até aqui, muitíssimo obrigado. A todos vocês, o meu forte abraço e a gente vai se ver no próximo vídeo.